Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Uma alegria estar de volta aqui hoje com Oração e Ação Kids, em que nós trazemos uma história, uma apresentação mais voltada para as crianças, e é um momento gostoso, um momento simples, singelo e um momento puro com as crianças. É tão bom. Eu sou Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. E tenho muita alegria de estar aqui. Lembre que nós estamos sempre trazendo nosso Oração e Ação de terça a sexta às 19h30. E no domingo nós temos às 9 horas da manhã a Escola Bíblica Dominical pelo aplicativo Zoom. Depois, às 10h30, nós temos o culto matinal por esse canal do YouTube. E temos às 19h30 o culto em família. E você é muito bem-vindo em todas estas demonstrações do amor de Deus através da sua palavra nesses cultos que nós transmitimos. Muito bem, quero lembrar primeiro das orações que nos são pedidas, pessoas que fazem pedidos de oração, e eu quero lembrar alguns deles para que nós estejamos orando nesse Oração e Ação. A Rogéria pede oração pela sua saúde, Rosicler pela saúde de seus tios, Alexandre, amigo da igreja, pede pelo seu casamento e pelo seu sustento. O Davi Batista agradece a Deus porque Deus tem falado ao seu coração. Ribeiro pede orações pela sua família, pela saúde do Joselito e família. A Simone agradece pela recuperação de sua família. A Vera agradece pela recuperação. A Priscila agradece pela recuperação de sua família. O Silvio pede orações pelo seu amigo Eric. Nós oramos também por aqueles mais necessitados, oramos pelos profissionais de saúde, oramos pelos dirigentes da nossa pátria. Por todos eles, nós estaremos orando. Vamos fazer uma oração inicial, pedindo a bênção de Deus para esse Oração e Ação Kids. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom para nós. E eu tenho tanta alegria de saber que Jesus ama as crianças, porque isso está colocado na tua palavra nos evangelhos, como Jesus recebe as crianças com carinho. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, abençoa que essa palavra que vai ser trazida seja de acordo com a tua vontade. Eu suplico a tua unção sobre mim, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar a falar para as crianças. Crianças já estão aí? Estão chegando, já estão sentados. No sofá, tá bom, ok. Olha, eu queria dar uma dica para vocês. Peguem, por favor, folha de papel, peguem canetinha ou lápis de cera, também pode ser, só porque nós vamos fazer 2 desenhos e eu vou estar contando uma história da Bíblia para vocês hoje. Mas tem algum desenho que é necessário que vocês façam também, tá bom? Então, pegue aí seu papel, seus lápis, sua canetinha. Eu quero também lembrar algumas coisas a vocês. Eu sei que muitas crianças têm tido a oportunidade de estar na Escola Bíblica Dominical, de estar no culto infantil. E então, ali vocês ouvem as histórias da Bíblia. Mas há uma história da Bíblia que é a história principal, que é a história de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para morrer na cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos e ir para o céu. Eu uma vez conheci uma família que tinha vários filhos, né? E tinha 2 que eram bem pequenininhos, depois tinha um outro maiorzinho. Esses 2 eram bem pequenininhos e a mãe deles era muito severa. A mãe deles dava palmada. A mãe deles dava palmada mesmo. Esse filho, que era um pouquinho mais velho que os 2 mais novinhos, ficava observando quando os 2 mais novinhos faziam alguma coisa errada. Quando eles faziam uma coisa errada, quebravam, por exemplo, um vaso que estava lá na sala, brincando, quebravam um vasinho.
Lá vinha a mamãe braba, zangada, ela vinha e disse: quem quebrou esse vaso que eu vou dar palmada? E ela não era mole não. Aí esse irmãozinho mais velho falava assim: fui eu. Ele dizia que tinha sido ele, para não deixar que o pequenininho levasse palmada. Aí esse irmãozinho mais velho levava a palmada no lugar do mais novo. Mas ele falava isso: fui eu, para salvar o mais novo de levar a palmada. Não é legal dar palmada, né? Não é legal. Mas quem tinha feito a coisa errada era o pequeno, e o mais velho se colocou no lugar do pequeno. Por que eu estou contando essa história verdadeira para vocês? Para a gente entender um pouco o que aconteceu com Jesus. Nós fizemos coisas erradas na nossa vida. Mentira, maldade, malcriação, palavrão, tantas coisas erradas que a gente acaba fazendo, né? E aí essas coisas erradas se chamam pecado. E aí Jesus, que é como se fosse o nosso irmão mais velho, filho de Deus, mas é que é o nosso irmão mais velho, chegou e disse assim: não, eu é que vou assumir o castigo dos meus irmãozinhos, eu é que vou assumir o castigo. Aquele vaso quebrado, aquela mentira que foi dita, aquela malcriação, tudo, traz tudo para mim. Eu é que vou pagar o preço. E aí Jesus pegou as coisas erradas que todos nós tínhamos feito, pegou, botou nas costas dele e foi para a cruz. E foi crucificado. Ele tomou a palmada no nosso lugar. Por isso é que a culpa não caiu sobre nós. Isso é que Jesus fez. Para a gente entender, né? Para a gente entender. Jesus tomou sobre ele as nossas culpas. Ele levou a palmada no nosso lugar. Por isso, nós ficamos livres quando a gente crê em Jesus como nosso irmão mais velho, querido Salvador. As culpas são perdoadas para nós. Entendeu? Ok, vamos lá. Primeira coisa, eu vou contar para vocês uma história. Primeiro pede para a mamãe abrir, ou se você puder, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, ou o seu smartphone. No livro de Atos. No primeiro capítulo, Atos 1. Atos 1. Eu vou ler esse trechinho primeiro, para depois, aí é que eu vou contar a história, mas esse trechinho vai ser importante para você entender. Atos 1. Depois que Jesus morreu na cruz, depois que Jesus ressuscitou, um dia Jesus, ele foi assim sendo elevado aos céus, como que voando, e voltou para o céu. E nós vamos ler sobre isso. Mas Jesus disse que dali a um tempo ele ia voltar. Então vamos ver isso. Atos 1, a partir do versículo 8. Ok? Vamos lá. O texto diz assim: porém, eu estou lendo na nova linguagem de hoje, nova versão na linguagem de hoje. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder, e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Aí, a Bíblia diz assim, Jesus é que estava falando isso, tá? No meio de um monte de gente. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante dos olhos deles. Então uma nuvem cobriu Jesus, e eles não puderam vê-lo mais. E eles ainda estavam olhando firme para o céu, quando Jesus subia, e quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto de Jesus e disseram: ei, vocês, homens da Galileia, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo jeito que vocês o viram subir. Muito bem. Então nós sabemos que Jesus um dia voltou para o céu, mas que Jesus vai voltar para estar conosco, para
pegar, recolher para junto deles todos aqueles que creem nele, todos aqueles que compõem a Igreja de Cristo. Sabendo disso, é que nós vamos ler uma história, e aí vamos entender bem essa história de que Jesus vai voltar. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quando eu contar essa história, eu vou contar junto com a Crica, a boneca Crica. Até aqui é só para a gente entender, tá? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Antes de fazer essa leitura, eu quero combinar algo com vocês. Nessa leitura, nós vamos ter dois elementos, duas coisas que eu acho que talvez vocês pudessem não entender, né? Então, uma delas é a lamparina. Nós vamos ler e vamos falar numa lamparina. Será que você sabe o que é uma lamparina? Acho que não. Então eu vou desenhar rapidinho uma lamparina e depois você vai poder desenhar e mandar para mim os desenhos da lamparina, ok? Então vamos lá. Vou desenhar uma lamparina aqui para vocês entenderem o que é, tá bom? Ok. Esse é o biquinho da lamparina. Aqui a parte de cima, o pescocinho da lamparina, a base da lamparina, e a alça da lamparina. A alça da lamparina. Muito bem. Aqui nesse biquinho da lamparina vem um pavio, que é como se fosse um barbante grosso aqui no biquinho dela. Esse barbante grosso desce até aqui dentro. Aqui dentro da lamparina fica cheia de óleo. Esse óleo, então, é que vai alimentar a chama da lamparina. Agora vamos fazer a chama da lamparina aqui. Essa aqui é o fogo da lamparina. Muito bem. O fogo da lamparina. Ok? Então aqui, ó. Isso é uma lamparina. Aqui dentro ela é redondinha, aqui dentro tem óleo até uma determinada altura, o pavio vem aqui dentro, esse óleo vai subindo pelo pavio, você acende aqui na ponta e ali faz uma chama na ponta da lamparina. Então, isso era usado antigamente para iluminar os caminhos, para iluminar as casas, eram lamparinas de óleo. Essa é uma das coisas. Uma outra coisa que nós vamos ver hoje é uma botija, alguns chamam de botija, outros vão chamar também de outras coisas. Por exemplo, deixa eu ver aqui no texto como é que vão chamar. Parari, parará, parará, vasilhas. O texto vai chamar de vasilhas de óleo. Então, o que era uma vasilha de óleo? Uma vasilha de óleo era um vaso onde se guardava o óleo que ia ser usado na lamparina. Era a vasilha de óleo. Ele tinha um formato mais ou menos assim.
tinha um formatinho assim, e aqui dentro ficava cheio de óleo que era para jogar dentro da lamparina. Então, quando uma pessoa ia fazer uma viagem, ela levava uma lamparina para andar à noite, acendia, e aquela chama ia iluminando o caminho, e ele levava uma vasilha, um vaso de barro, assim, uma vasilha assim, cheia de óleo, para quando fosse acabando o combustível da lamparina, ele botava aqui dentro e tirava essa tampinha, punha aqui dentro, enchia de novo e continuava tendo uma lamparina para enxergar o caminho. Muito bem, sabendo disso, então nós vamos poder ler a história e entender a história. E eu vou pegar a Crica para ela nos ajudar, porque a Crica é ótima para ajudar a gente a contar a história, né? Então a gente vai poder ler a história com as opiniões da Crica, e as opiniões da Crica sempre são muito boas, né? São sempre muito boas, ela ajuda muito a gente. Muito bem, tudo certinho, Crica? O quê? Tudo certo, podemos contar a história? Que história? A história. Eu tava dormindo. Eu sei que você estava dormindo, mas agora acordou. Você gosta de história? Eu gosto tanto de história. Eu também gosto. As crianças lá, ó. E a criançada? Olha quem tá lá. O Daniel! O Daniel tá lá dentro também. Tá todo mundo lá, ó. Tá o Daniel, os meninos, as meninas. Os meninos, as meninas, todo mundo lá. Vamos ver a história? Tá. Então tá. Eu vou ler a história que nós vamos ler hoje, que está aqui em Mateus 25, de 1 até o versículo 13, tá? Tá. Essa história, ela fala sobre a volta de Jesus. Ah, é? Você sabe que Jesus vai voltar, não sabe? Eu sei. Eu sei. Então, tá bom, vamos lá. Vamos ler, ok? Vamos lá então. A história diz assim: naquele dia... Que dia? O dia que Jesus for voltar, quando Jesus voltar, para ele buscar a sua igreja, buscar os crentes salvos, naquele dia, tá? Tá. Tá bom. Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças. Mocinhas. Mocinhas, solteiras. Solteiras. É. Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças, que pegaram as suas lamparinas. Lamparina. É, lamparina. Que nem aquela que eu desenhei ali, olha lá. A lamparina que acende, fica cheia de óleo, com pavio, acende para iluminar o caminho. Que nem uma lanterna. Que nem uma lanterna. Que nem um farol. Que nem um farol, isso mesmo. Então, voltando. As 10 moças pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Você sabe quem é esse noivo que está falando aqui? Eu sei. Sabe quem é? Sei. Quem é? Não sei. Não, então você não sabe. É Jesus. Está comparando quando Jesus voltar, a gente indo se encontrar com Jesus, que a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar nos ares. Nos ares. É, nos ares. Jesus vai voltar e vai pegar a sua igreja, os crentes, nos ares. Aqui está comparando isso. As 10 moças com as suas lamparinas que vão se encontrar com Jesus. Que lindo! É muito legal, muito legal. Vamos vindo, vamos continuando. 5 dessas moças eram sem juízo. Sem juízo. Sem juízo. Cabeça fraca. Cabeça fraca. E 5 eram ajuizadas. Tinham bastante juízo. Sim. As moças sem juízo. Cabeça fraca, sem juízo. Pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Não levaram. Ah, pelo menos a história conta assim, aí nós vamos entender. Né? Sem juízo, pegaram as lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Aí diz assim: as que tinham juízo levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Vasilhas com óleo. Vasilhas com óleo, que nem essa aqui, ó. Que nem essa aqui. Levavam umas vasilhas de barro assim, cheia de óleo, para quando acabasse o óleo da lamparina, ela
botar ali dentro, entendeu? Entendi. Entendeu? Ok. Então vamos lá. As ajuizadas levaram as vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Elas dormiram. Elas dormiram porque Jesus ainda não tinha chegado, está comparando, né? O noivo não tinha chegado, passou o tempo, estava de noite, estava friozinho, elas ficaram cansadas. E aí elas pegaram no sono. Tadinhas, né? Tadinhas, né? Estavam com sono. Ok, versículo 6. À meia-noite, se ouviu o seguinte grito. O grito foi assim, ó. O noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Que interessante, meia-noite. Meia-noite. Acordou todo mundo. Acordou todo mundo. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Todo mundo acendeu? Todo mundo acendeu. 10 moças, 10 lamparinas, todo mundo acendeu, porque o noivo estava chegando. É como se a gente dissesse assim, Jesus está chegando, Jesus está voltando. Ele vai voltar? Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Muito bem, aí aconteceu o seguinte, no versículo 7, as 10 moças acordaram e acenderam... Você está com tosse? Não, não estou com tosse, só engasguei. Aí as 10 moças acenderam as suas lamparinas. Aí aquelas moças sem juízo... Cabeça fraca. Disseram às outras, ei, me dê aí um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Elas não levaram óleo. Aquelas 5 moças sem juízo não levaram óleo. Elas só levaram aquele óleozinho da lamparina. Elas não foram, não se prepararam, não estavam prontas para receber o noivo. Como há pessoas também que não estão preparadas para receber Jesus quando ele voltar. Nós precisamos estar sempre prontos para quando Jesus voltar. Estar sempre juntinho de Jesus, orando, lendo a Bíblia, agindo certo, tendo um relacionamento com Jesus, prontos para quando Jesus voltar. Quando a gente não está pronto para Jesus, para quando Jesus voltar, é como se nós fôssemos as moças que não têm juízo. Mas quando a gente está pronto, esperando Jesus voltar, é como as moças com juízo. Exatamente. É como se nós fôssemos as moças com juízo. Então elas pediram, dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E aí aquelas moças que tinham juízo disseram, de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Elas foram, elas tinham dinheiro. Elas podiam ter comprado o óleo antes, elas podiam estar preparadas para a hora que o noivo chegasse, mas elas não se prepararam, ficaram dormindo no ponto. Sim. Pois é, vamos ver o que aconteceu? Então, versículo 10 diz assim, então as moças, sem juízo, saíram para comprar o óleo. E quando estavam fora, aconteceu uma coisa. O quê? O noivo chegou. Ele chegou como o quê? Quando Jesus voltar. Exatamente como quando Jesus voltar. E aí acontece o seguinte. O quê? As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, que tinham óleo, elas conseguiram encontrar onde estava o noivo e entraram com ele para a festa do casamento. Tinha festa? Tinha festa. Elas entraram para a festa do casamento. Adoro festa. Você gosta de festa? Eu gosto. O que você mais gosta na festa? A música.
A música é muito legal. Brigadeiro. Brigadeiro é muito legal. O bolo. O bolo. As pessoas. As pessoas também. É muito legal. Então, aquelas que estavam preparadas, a lamparina delas não apagou e elas encontraram a porta da festa. E aí elas entraram na festa dos seus próprios casamentos. E aí o texto fala assim: e a porta foi trancada. Trancaram as portas. Trancaram. Acabou a hora de entrar. Ah, é? É, acabou a hora de entrar. Versículo 11, mais tarde, as outras moças chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Elas queriam entrar. Elas queriam entrar. Já tinha passado a hora. Já tinha passado a hora, já tinha. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Isso quem está contando essa história é o próprio Jesus, viu? Essa é uma história que Jesus está contando para as pessoas entenderem que tem que estar preparadas para quando ele voltar. O versículo 13 diz assim: e Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus avisou: olha, vocês não sabem o dia e a hora que eu vou voltar. Estejam preparados, porque eu quero que todos entrem no céu. Mas se não estiverem preparados, vão ficar do lado de fora batendo na porta. Que coisa! Que coisa. Então esse texto deixa algumas coisas claras para a gente. Você sabe qual é a primeira coisa? Acho que sei. Qual é a primeira coisa? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Isso está claro. Segunda coisa, nós temos que estar preparados para quando Jesus voltar. Porque ele vai voltar. Você sabe qual é o maior preparo? Não. A primeira coisa é que a gente se arrependa de todos os nossos pecados. Se arrepender? Arrepender é dizer assim, é pensar assim: puxa, eu errei, eu não queria ter errado, desculpe, Jesus. Primeira coisa, arrependimento. Segunda é crer em Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Então, arrependimento e crer. Crer, isso. E aí, a gente está certo, viver de forma que agrade a Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente precisa ter lamparina e óleo. Isso significa que a gente tem arrependimento no nosso coração dos nossos erros e a gente creia em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Entendi. Você entendeu? Entendi. Muito bem. Então, se você entendeu, isso é ótimo. E nós vamos agora orar. E as crianças que quiserem mandar os seus desenhos sobre a lamparina, sobre a botija de óleo, podem mandar, tá bom? Manda e vai ser muito bom. E agora nós vamos orar e logo depois da oração nós vamos mostrar os desenhos que foram mandados em outras semanas, tá bom? Vamos fechar os olhinhos para a gente orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor. E eu quero suplicar que o Senhor a cada dia fale ao nosso coração e nós queremos realmente te dizer que nós amamos a Jesus, nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós nos arrependemos das coisas erradas que a gente já fez na nossa vida. Nós queremos estar prontos para quando Jesus voltar. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos. Amém. Amém. Ótimo. Pode abrir os olhos. Vamos agora despedir deles? E os desenhos? Ah, sim. Agora os desenhos vão passar aqui, ó. Olha só cada desenho bacana que vai estar passando aqui em cima. Olha aqui, ó. Esses desenhos foram feitos, olha, tem desenhos das melancias que a tia Fernanda contou.
tem desenhos dos corações, olha os desenhozinhos dos corações, olha que legal. Tem os desenhos, tem também as fotografias da ceia do Senhor. Algumas pessoas, elas fizeram a ceia do Senhor quando nós fizemos e aí elas mandaram também as fotografias. Cada um fez uma participação, os desenhos estão coloridos, estão tão bonitos, olha que coisa boa. Muito bom, não é? Muito bom. Muito bom. Então agora nós vamos agradecer as pessoas. Crianças, tchau. Tchau, crianças. E agora nós vamos nos ver domingo às 10h30 no culto matinal, ok? Tchau, vão com Deus. Tchau.